Oi gente, hoje é dia de tour no quarto de mais um bebê. Sim, mais uma vez um quarto de bebê. Bom, fica de olho, eu vou mostrar todos os detalhes e a gente vai fazer uma playlist aqui especial de quarto de bebê. Gente, o quartinho da Serena é um quartinho muito especial pra gente. A gente fez ele no final do ano passado, mas foi uma correria, a gente acabou não gravando, acabou nem tirando foto direito. Então hoje eu voltei aqui pra mostrar pra vocês alguns meses depois. A história dela é que a bebê acabou nascendo, a Serena acabou nascendo antes da hora e a gente teve que se virar do avesso pra deixar esse quarto pronto pra quando ela chegasse em casa ter pelo menos o básico. Então foi uma correria só. Só esse berço aqui tinha um tempo de entrega enorme. E a gente foi puxando todos os fornecedores parceiros pra junto da gente. Pelo amor de Deus, ela nasceu, a gente precisa de tudo logo. E assim deu certo. Assim a gente conseguiu colocar de pé esse quartinho. É um quarto que a gente queria uma atmosfera muito delicada, uma atmosfera muito calma depois dessa turbulência. Uma atmosfera assim, feminina e fresh, bem carioca. É um apartamento em frente à praia, um apartamento com um astral muito gostoso. E a gente queria que o quarto tivesse também toda essa leveza. Então vamos lá, vou mostrar tudinho. Bom, gente, por onde a gente começa em qualquer ambiente? Vocês já devem ter cansado de escutar a gente falando aqui. Eu sempre repito isso, é pelo layout. Então a gente começa vendo qual é a melhor distribuição de móveis no espaço. Mesmo que seu quarto seja pequeno, seu quarto seja grande, não importa. Esse é um ponto muito importante, porque o espaço ele precisa ser bem aproveitado, né? Então, por aqui não foi diferente, a gente começou pelo layout. A gente já tinha algumas coisas pré-existentes, como por exemplo esse armário de roupa grande aqui desse lado. Como o apartamento é alugado e o proprietário não deixou se desfazer do armário, ele foi mantido. Mas ele limita a gente em termos de espaço. Porque para um quarto de bebê, né, que precisa cama, poltrona, cômoda, berço, mais um armário, por vezes fica apertado. Foi esse o caso aqui, a gente tinha que abrir mão de alguma coisa. Então a gente abriu mão da cama. Geralmente, quando o quarto é uma folha em branco e não cabe tudo, a gente sugere que se abra mão do armário. Porque a cômoda, se for uma cômoda larga, com várias gavetas, pode tranquilamente fazer a função de guardar todas as roupas do bebê, pelo menos até uns 6 meses, 10 meses, e você deixa o resto numa mala e vai trocando depois. É muito mais prático, né? Porque não tem jeito, a gente precisa de cômoda, a gente precisa de berço, de poltrona, é muito útil a poltrona, então fica sempre naquela dúvida entre viver sem a cama ou sem o armário. E aí é muito pessoal, de mãe para mãe. Nesse caso aqui, a gente então abriu mão da cama. E aí o que a gente fez? A gente colocou essa parede aqui concentrada os móveis mais importantes, né? Então berço e cômoda. E a poltrona ficou ali num cantinho, depois até mostro essa poltrona que teve uma troca. Antes de falar das escolhas do berço e da cômoda, eu quero falar dessas paredes. Então a base do quarto, né? O quarto ele tem um piso frio, que é um piso de travertino que segue pela casa inteira o mesmo piso. Salas, banheiros, cozinha, quartos, tudo com esse mesmo piso. Vocês sabem que isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Então a casa tem identidade, tem coerência nos seus revestimentos. Mas para o quarto ficar aconchegante, já que é um piso frio, as paredes elas são revestidas de madeira pintada de branco. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. Vocês veem que a gente faz muito parede com madeira, a gente já postou um quarto que são as ripinhas da madeira e a gente pintou por cima. O conceito aqui é o mesmo, mas é como se fosse o negativo daquele outro quarto, que eu vou deixar linkado aqui para vocês verem depois. Aqui a gente fez o inverso, então são réguas grandes de madeira e um espaçamento pequenininho entre as réguas. Elas não são todas do mesmo tamanho, porque na verdade as paredes têm tamanhos diferentes. Então a gente pegou essa parede aqui e dividiu, né, por 5 réguas. Essa parede aqui, para ficar um tamanho mais parecido com essas réguas, a gente dividiu 2 réguas aqui, 2 réguas ali. E por aí vai no resto do quarto, seguindo a mesma linha. Eu quero mostrar para vocês um pouco a altura disso, né? A gente quis alinhar aqui com a porta, que é a porta pro banheiro, tá? E aí, olha, então uma porta padrão tem 2,10. Nesse caso aqui, a porta é um pouquinho menor, tem 2,3. E a gente seguiu esse alinhamento da porta, que a gente não mexeu, que já existia, para fazer toda essa madeira pintada de branca
com esse beat, com esse espaçamento entre elas. E eu acho legal mostrar o espaçamento, né? Que vocês sempre gostam de saber. Entre as ripas a gente tem 1 centímetro, tá? 1,2 centímetro para ser mais exata. E aí elas variam um pouco, mas tem mais ou menos ali uns 50 centímetros essas madeiras, tá? Então a gente já sabe, 2 e 3 de altura no total. Aqui a gente tem 1 centímetro, 1,2 e aqui mais ou menos 50 centímetros. Então você tem esse efeito desse quarto preenchido, desse quarto muito aconchegante. Como a gente tem, né, toda essa madeira indo até lá em cima, a gente queria botar papel de parede, mas ia ficar só uma tripa lá em cima, talvez não ia ter tanta graça. E aí veio a ideia de subir com papel de parede pelo teto. Eu acho que o resultado ficou demais. A gente escolheu a dedo, né, uma estampa que tivesse bolinhas de tamanhos diferentes, que fosse nesse tom meio caramelo, então alguma coisa neutra, alguma coisa que não fosse muito cheguei, para quando você tá no quarto, você não sentir que o teto te achata, que ele tá escuro, que ele tá muito pesado. Então a ideia é você ter uma fluidez e uma leveza da parede pro teto. E aí no meio do teto vem esse lustre maravilhoso, que eu acho que combina super bem com a cor das bolinhas, com esse formato, né, orgânico das bolas mesmo. E caiu aqui como uma luva, porque a luz dele à noite é uma luz muito gostosa também. Então aqui, né, sem mais delongas aqui, falando desses móveis que são um escândalo, acho que é um dos pontos altos do quarto, junto com os quadros, na minha opinião, são esses móveis. Então tudo começou do berço, a cliente bateu o olho e se apaixonou por esse berço. E eu também, não foi diferente, eu também me apaixonei por esse berço. É um berço da Maze e a gente vai, como sempre, deixar os créditos aqui embaixo de tudo. E ele tem esse desenho que tem um quê de modernista, de art déco. É uma coisa que você não identifica bem, mas você vê que tem uma informação de design legal, importante, bem pensado, né, harmônico. Gente, isso aqui é amor à primeira vista, esse berço. Então foi o grande toque, o grande investimento, um super berço lindo. Colocou esse véu, né, que é um tulezinho, que fica aqui por vezes, dá um toque feminino ainda maior, um toque delicado ainda maior. E eu acho que ficou lindo. E por cima, a maioria dos projetos, assim, a gente coloca algum quadro em cima do berço, sempre com muito cuidado qual é o quadro, como vai prender para não correr risco dele cair. Mas eu gosto da ideia de colocar quadros, se for bem pensado, tá? Não pode cair um quadro no berço, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto dessa ideia porque eu acho que o berço, ele é o ponto principal do quarto. Assim como a cama, no quarto de casal, no quarto de bebê, o berço, ele é esse ponto-chave, esse ponto central. Quando você entra no quarto do bebê, o que você procura é o berço. O seu olho procura pelo berço, seja ele aqui ou se ele tivesse enviesado, se ele tivesse em outra parede, ia chamar o olho para essa outra parede. O berço chama o olho para ele, o olhar para ele. Então esses quadros aqui em cima ganham um destaque muito especial. Esses quadros aqui, chega de pertinho aqui para todo mundo ver, são desenhados à mão com caneta Bic, essas flores lindas. E ela desenhou em cima de uma página de um livro antigo, livros comprados no sebo, e ela compra e aí desenha em cima. É um quadro da Clarinha Veiga. Eu gosto muito de colocar nesse quadro esse passe-partout, que é essa parte branca aqui. Eu acho que dá uma valorizada ainda maior na imagem, porque ela flutua, ela fica mais solta. E a madeira clarinha, para também ficar leve, porque esse quarto eu acho que ele tem muito disso, né? A gente queria trazer uma atmosfera muito leve para ele. E eu acho que deu certo. Aí passando aqui do lado, a gente optou por essa cômoda, porque ela segue bastante essa linha aqui, né? Então tem a mesma palhinha, a mesma madeira, então ela segue a mesma linha. E para ficar uma parede bem coerente, uma parede bem com unidade, a gente optou por fazer dessa forma aqui. Não tem problema, você pode sim fazer uma cômoda de outra linha que não seja do berço. Mas nesse caso de ficar enfileirado aqui, com esse tipo de layout, eu acho que essa opção aqui fica bem legal, tá? Esse puxador também é lindo e
E vocês podem reparar que a gente optou por uma cômoda com menos gavetas. Então existem cômodas muito maiores, com várias gavetas, mas como já tinha esse armário enorme, ela não tinha necessidade, então ela optou por ter a cômoda para ter a funcionalidade do trocador, mas que não precisasse colocar as roupas aqui. Então ela coloca aqui só o que ela usa bem nesse momento de troca mesmo, tá? Bom, aí eu vou chamar a atenção aqui para essa almofada de trocador. Nesse caso, ela também combina ali com os rolos em volta do berço. Então a gente fez esse enxoval todo personalizado, que é uma coisa que já é tradicional nos nossos projetos. A gente sempre faz com a Nara toda essa combinação de cores. Então aqui, tá vendo? O vivo é no mesmo tom desse aqui. Esse aqui vem um pouco mais saturado, um pouco mais clarinho. E aí tem o rosa junto, que não é um rosa aberto, é um rosa chá, um rosa seco, que combina muito bem com esses tons que são mais um pouco terrosos, são um pouco mais ocre, bege, né? E não rosinha pastel, não azulzinho pastel, verdinho pastel, uma coisa um pouco mais terrosa mesmo, ocre. Então esse rosa aqui entra melhor do que se fosse um rosa pink, um rosa saturado. Como essa cômoda ela não é muito grande na largura, não tinha maior, até caberia, mas não tinha nessa linha maior, ela optou, aqui cabe, né, uma bandeja com as coisas principais, mas a gente optou por dar essa solução de colocar duas prateleiras em cima, porque ela pode apoiar mais alguma coisa aqui. Então, às vezes, um celular, um copo de água que a mãe, quem tá aqui, tá bebendo, coloca pra cá. Então, eu acho que essas prateleiras podem ser uma solução legal. Tem que sempre cuidar a altura, né, pra ficar fácil de pegar, e a profundidade, porque se fosse uma prateleira muito profunda com essa altura aqui, ia atrapalhar o bebê que estivesse aqui, né, se mexendo, batendo o pé. Então ela é bem rasinha mesmo, vou dar as medidas pra vocês. Ó, peguei a trena, voltando aqui pra ficar tudo à mão, tá? Ó, a cômoda tem 1 metro de tamanho, então ela cabe o trocador, que é padrão de 70, 75, e ainda sobra esse espaço aqui pro lado. Já a prateleira, ela tá da cômoda a 40 centímetros de altura. Então é uma altura que ainda dá para alcançar, mesmo eu que sou bem baixinha. E aqui, a profundidade dessa prateleira tá com 15 centímetros. Suficiente para um copo, para um adorno, não é suficiente para guardar, né, livros, etc. É realmente para um apoio. Então, para esse fim, ela funcionou muito bem. Aqui do outro lado, a gente já tinha uma questão que já tinha esses nichos aqui prontos na parede, que era porque antigamente tinha uma TV e tinha os aparelhos da NET, etc. Só que você vê que ele é descentralizado, né? Não tinha como centralizar, porque aqui atrás já é o banheiro. Então realmente só dava para ser os nichos ali, já tava assim, a gente não quis mexer, né? Mas a gente não queria TV, e aqui atrás tem uma moldura de TV. Então o que a gente fez? Não mexeu, a moldura da TV continua aqui atrás. A gente pediu sob medida essa tela. Então a gente viu a medida mesmo que tinha a moldura da TV para esconder. E a gente pediu sob medida essa tela, que a gente também escolheu muito bem o tema. Então esse tema assim do rosinha com azul, dessas flores, eu acho que traz todo esse ar também. Mais leve, mais feminino e suave pro quarto. Eu adorei essa tela, acho que ficou incrível. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os últimos detalhes, tá? A gente sempre usa tapete, quase sempre em quarto de bebê, especialmente quando tem chão frio, né? Daqui a pouco ela tá engatinhando. A própria mãe, às vezes, vem amamentar à noite, descalça, quando acordou. Então, esse quentinho no pé é confortável, né? A gente gosta muito de fazer essas composições quando o quarto é grande, porque tem que, sim, dar uma preenchida no espaço, mas ao mesmo tempo o tapete não pode ser tão grande que ele não caiba na máquina. Então eu já falei disso em outro vídeo, de outro quarto de bebê, que esses tapetes eles são laváveis, então você pode jogar na máquina na sua casa mesmo. Só que não adianta ser um tapete com material lavável se você comprar eles 2,5 por 2,5, de 3 por 3, porque nenhuma máquina vai aguentar tudo isso de quilos, né? Então
a gente prefere fazer composição, assim a gente tem tapetes menores que você pode lavar na máquina, que são práticos. E quando você faz uma composição bem feita, ainda por cima também dá esse toque diferente, esse toque bem pensado, né? Então essa é mais ou menos a história desses tapetes aqui. Esse aqui, inclusive, a gente escolheu a cor da borda para ser esse caramelo, igual do papel de parede, ela fez sob medida, tudo na Nara, junto com o enxoval. E aí a gente botou esse puff aqui nesse canto, para quando vem mais uma pessoa. Eu vou contar para vocês que tem uma moradora que vive aqui nesse puff. Quando tá a mãe, quando tá a babá, quando tá a Serena por aqui, vocês vão ver a cachorrinha, a Chanel, por aqui. Ela tá sempre por aqui. Pra ela sair, pra gente gravar esse vídeo, foi difícil. Ela saiu, nem sei porquê, porque a gente ia gravar com ela mesmo. Mas é muito fofa e ela vive aqui. Então esse puff acaba sendo mais um ponto de apoio. E aí eu vou mostrar pra vocês os últimos detalhes, que é essa cortina. Não sei se, como a gente tá contra a luz, talvez não vai ficar tão bom, mas pode vir de repente aqui pelo lado. Olha o que a gente fez. A gente colocou uma cortina com a bainha cinza, pra ficar diferente, sair do lugar comum, e colocou a bainha aberta. Bainha aberta é esse acabamento aqui, tá vendo? Que vocês estão vendo que ele é abertinho e furadinho. É um acabamento super delicado, super elegante e que faz diferença. Uma cortina bem costurada, uma cortina bem feita faz muita diferença, gente. E eu quero mostrar pra vocês o seguinte, vejam que a janela não vai até o chão, mas a cortina vai até o chão. A gente sempre faz isso, quando a cortina de tecido, ela precisa ir até o chão. Tem nada mais feio que aquelas cortinas na metade do caminho, sabe? Então ela precisa sempre ir até o chão. Se por acaso você não puder que ela vá até o chão, por alguma razão, tem uma bancada, você pensa em uma cortina rolô. Mas cortina de tecido, ela precisa ir até o chão para ter esse movimento e ficar realmente bonito. Aqui, ó, seguindo esses tons bem rosa seco, a gente colocou a mesinha de apoio para poltrona e essa arandela, que é muito linda, é a arandela ostra, olha só. Ela pode abrir e pode ir fechando. É muito linda, eu adoro o trabalho dela. E aí vou deixar aberto, aí depois eu fecho, depois eu viro ali do outro lado e fecho. E vou mostrar pra vocês a poltrona, não é a poltrona que tava no início do quarto, mas aqui é vida real, entendeu? Eu não vou inventar a história. Depois que a bebê nasceu, a cliente resolveu que ela precisava ter uma cama, de qualquer jeito. Não cabe, gente, não tem milagre, né? Então ela comprou essa poltrona, que é muito maior do que a poltrona que a gente tinha colocado no início do projeto, de balanço e tal, pra amamentar. Ela comprou essa poltrona e colocou aqui, e ela abre e vira uma cama. Então acho que às vezes é uma solução. Ficou um pouco grande? Ficou, mas fez a função que a cliente precisava e isso importa, né? No final das contas, isso precisa importar. Espero que vocês tenham amado esse quarto, esse tour. Olha, eu vou falar pra vocês que é um dos meus quartinhos de bebê preferidos da vida. Possivelmente eu já falei isso alguma outra vez aqui, porque eu amo todos os quartinhos de bebê. Mas esse é muito delicado, é muito especial, é claro, branco, vocês sabem que eu adoro uma parede branca. Enfim, eu amo ele. Conta aqui o que é que vocês mais gostaram, se tem alguma coisa que vocês viram de ideia, que vocês querem colocar em prática. Tira todas as suas dúvidas aqui embaixo que a gente responde tudo. E você já sabe que para ver o próximo tour, e vai ter mais quartinhos de bebê muito breve, você se inscreve no canal, deixa as suas notificações ativadas. E enquanto isso, enquanto não chega o próximo vídeo, corre lá na nossa playlist que tem muito mais quartinhos de bebês para vocês. Beijo!